Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos conversar sobre as medidas de separatrizes. Nós vamos compreender o que são as medidas de separatrizes, aprender a encontrar os quartis, decis e percentis e construir um gráfico de box plot, ou também conhecido como gráfico de caixa. As medidas de separatrizes são valores que separam o rol dados ordenados em 4, que são os quartis, 10, os decis, ou em 100, que são os percentis, partes iguais. Para sua correta aplicação, exige-se que os dados estejam organizados em rol. Então, não se esqueçam, pessoal, se tiver um exercício, precisamos organizar os dados em rol. Então, hoje, nós vamos ver medidas estatísticas de posição, as medidas de separatrizes. Então, de novo, as medidas de separatrizes dividem o conjunto de dados em grupos. A mediana, que nós vimos que é uma medida de tendência central, também é uma medida de separatriz. Por quê? Porque ela divide o nosso conjunto de dados em 2. Já os quartis em 4, os decis em 10 e os percentis em 100. Olha aí uma representação. A mediana, ela vai ser o valor central do nosso conjunto de dados. Os quartis, nós vamos ter 3, quartil 1, quartil 2 e quartil 3. E nós vamos ter 4 grupos, cada um com 25% dos dados. Já os decils, que são decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8, decil 9, dividem o nosso conjunto de dados em 10, cada um com 10% dos dados. E os percentis dividem o nosso conjunto de dados em 100, cada um com 1% do nosso conjunto de dados. Pessoal, em alguns pontos, os quartis, percentis e decis se encontram. Por exemplo, o quartil 1 é igual ao percentil 25. Por quê? O quartil 1, ele divide o nosso conjunto de dados de modo que nós tenhamos 25% dos nossos dados. E o percentil 25 também. A mediana coincide com o quartil 2, decil 5 e percentil 50, porque todas essas medidas de separatrizes contemplam 50% do nosso conjunto de dados. Já o quartil 3 coincide com o percentil 75. Por quê? Porque compreende 75% dos nossos conjuntos de dados. Os decils sempre coincidem com o percentil. O decil 1 com o percentil 10, o decil 2 com o percentil 20, o decil 3 com o percentil 30, o decil 4 com o percentil 40, o decil 5 com o percentil 50, o decil 6 com o percentil 60, o decil 7 com o percentil 70, o decil 8 com o percentil 80 e o decil 9 com o percentil 90. Como que a gente determina, então, as separatrizes? Primeira coisa que nós fazemos é ordenar os dados do maior para o menor. Depois, nós determinamos a localização L, ou seja, a localização da separatriz no meu conjunto de dados. L igual a K, que é o percentual desejado. Então, a gente tem sempre que conhecer mais ou menos o percentual. Por exemplo, quartil 1, 25%. Quartil 2, 50%. 1/2. Quartil 3, 75%. 50 mais 25. Então, nós temos aí os nossos quartis e os percentis relacionados a cada um deles. E o N é o nosso número de observações. Existem algumas literaturas que, em vez de utilizar N-1, ou seja, alguns livros, utilizam N mais 1. Só que na hora de contar os dados, contar a localização, eles iniciam em 1. A gente vai iniciar a nossa contagem de localização em 0. Pessoal, se o resultado do L for um número decimal, nós temos que utilizar uma equação. Se ele for um número inteiro, está fácil, porque o quartil, decil ou percentil será o valor que se encontra nessa localização. Porém, se L for um decimal, ou seja, um valor fracionário que contém vírgula,
o quartil, decil ou percentil, que a gente vai chamar genericamente de SK por enquanto, vai ser igual a I1, que é o valor da localização do número inteiro ali do nosso valor, mais o valor fracionário da nossa localização, vezes I2, que é o valor do inteiro mais 1, menos o valor do inteiro. Né? Vamos ver isso de uma forma mais bonitinha. E 1, então, é o valor do conjunto de dados que corresponde à parte inteira de L. E 2 é o valor do conjunto de dados que corresponde à parte inteira de L mais 1. E D é o valor da parte fracionária ou decimal. Ok? E existe um gráfico que ele mostra todos os quartis e ele é muito utilizado para avaliar a distribuição empírica dos dados. Como os nossos dados estão se distribuindo? Quais são os limites inferiores e superiores? Onde está a mediana dos nossos dados? O quartil do meio, ele se encontra bem no meio entre os quartis 1 e os quartis 3, tá? Então, o gráfico de box plot, ele é formado pelo primeiro quartil, terceiro quartil e a mediana. E a haste inferior, ela se estende do primeiro quartil até o limite inferior, e a haste superior se estende do terceiro quartil até o limite superior. E nós encontramos os limites da seguinte maneira. O limite inferior vai ser igual ao quartil 1 menos 1,5 vezes o quartil 3 menos o quartil 1. Já o limite superior vai ser igual ao quartil 3 mais 1,5 vezes o quartil 3 menos o quartil 1. Os pontos fora dos limites, porque pode acontecer do conjunto de dados conter pontos fora dos limites. Esses pontos são considerados valores discrepantes ou outlier e são denotados por asterisco. E nós temos que estudar o que aconteceu. Será que foi uma mensuração errada, uma anotação errada, ou então é um elemento que se destaca em relação aos demais, ou então é um elemento que é muito menor do que os demais, né? É muito menor em relação a esse conjunto de dados? Aqui nós temos a representação, então, do nosso gráfico de box plot ou gráfico de caixa. Aqui nós vamos colocar o limite inferior, aqui o limite superior, a nossa mediana, o limite da caixa é o quartil 1 e o limite superior da caixa o quartil 3. E aqui embaixo nós temos os nossos valores do nosso conjunto de dados. Nós vamos construir alguns daqui a pouco nos nossos exemplos. Então, vamos ao nosso exemplo lá do cachorro Beagle. Supondo que estamos estudando o peso de cães da raça Beagle, dada em quilograma, foram observados 5 cães dessa raça, e os pesos foram 9,1, 9,5, 9,8, 10,2 e 11. Qual o quartil 1, 2 e 3? Então, vamos determinar aí os quartis. Primeira coisa que nós vamos fazer é ordenar os dados do maior para o menor. 9,1, 9,5, 9,8, 10,2 e 11. Nesse caso, com essa equação que nós estamos utilizando, nós vamos numerar 0, 1, 2, 3 e 4, que são as nossas localizações. Agora, nós vamos determinar a localização por meio da fórmula. O N é 5, o K é 25, porque o quartil 1 divide o nosso conjunto de dados nos primeiros 25%. Então, vamos lá. 25 vezes 5 menos 1 dividido por 100. Nós temos a localização 1. Então, o quartil 1 é o valor que se encontra na localização 1, 9,5 kg. Nesse caso, o L não apresenta valor decimal. Então, é o valor que está no nosso conjunto de dados. O próximo vai ser o quartil 2. Que vai dividir o nosso conjunto de dados em 50%. Aqui, vocês vão ver que vai corresponder com o valor da mediana. Então, 50 vezes 5 menos 1, dividido por 100, que é igual a 2.
que é o nosso valor do quartil 2, que é o 9,8 kg, que corresponde também à mediana. Divide o nosso conjunto de dados no meio. Já o quartil 3 o K vai ser igual a 75%. 75 vezes 5 menos 1 dividido por 100, que é igual a 3. Então, é o valor que se encontra na terceira posição, que é o 10,2. Lembrando que o L não é o quartil, tá, gente? O L é a localização onde se encontra a mediana. O gráfico de box plot. Nós temos aí o quartil 1, que é o 9,5, o quartil 2, que é igual à nossa mediana, que é igual a 9,8, e o quartil 3, que é igual a 10,2. O limite inferior vai ser quartil 1 menos 1,5 vezes quartil 3 menos quartil 1. 9,5 menos 1,5 vezes 10,2 menos 9,5, igual a 9,5 menos 0,7, que é igual a 8,8. O limite superior é igual ao quartil 3 mais 1,5 vezes o quartil 3 menos o quartil 1, que é 10,2, mais 1,5 vezes 10,2 menos 9,5, que é igual a 10,2 mais 0,7, que é igual a 11,25. Então, nós temos aí todos os valores para construir o gráfico de box plot ou o gráfico de caixa. Então, aqui nós temos o gráfico construído. Né, limite inferior, né, que se encontra ali na posição 8,8, quartil 1, que se encontra na posição 9,5 kg, quartil 2, que se encontra na posição 9,8 kg, quartil 3, que se encontra na posição 10,2 kg, e o nosso limite superior, que se encontra na posição de 11,25 kg. E aí nós temos mais ou menos a nossa distribuição dos dados, ó. O quartil 2 parece que se encontra bem no meio, entre o quartil 1 e o quartil 3. Nós não temos nenhum valor fora dos limites, ou seja, nós não temos nenhum valor discrepante, nenhum outlier. E vamos a um próximo exemplo. Nós temos aqui a distância entre a residência e o local de trabalho de funcionários de uma determinada empresa. Então, 3,1 km, 2,5 km, 1,9 km, 3,3 km, 3,7 km, 5,1 km, 0,8 km, 1,0 km, 4,2 km, 3,5 km e 6,0 km. Vamos determinar o quartil 1, quartil 2 e quartil 3 desses dados. Primeira coisa que nós vamos fazer é ordenar os dados do maior para o menor, iniciando a contagem nesse caso do 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O N, o número de observações, é igual a 11. O K, para o quartil 1, é igual a 25. 25 vezes 11 menos 1, dividido por 100, 2,5. Nesse caso, nós temos uma diferença do primeiro exercício. Nós temos um valor com decimal, ou seja, nós temos aí um valor fracionário. Então, nós vamos ter que usar aquela fórmula. Primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar o valor do conjunto de dados correspondente à parte inteira do L igual a 2, tá? Que nesse caso é o 1,9. Depois, nós vamos encontrar o valor do conjunto de dados correspondente à parte inteira de L mais 1. L, 2, mais 1, 3. Então, o valor da parte inteira mais 1 é 2,5. E vamos utilizar o valor da parte fracionária ou decimal. Nós tínhamos encontrado o L igual a 2,5, então a parte fracionária ou decimal é o 0,5. 2,5, 0,5. Para encontrar o quartil, nós vamos fazer o 1,9, que é o valor de 1, mais 0,5 vezes 2,5 menos 1,9, que foi igual a 2,2 quilômetros, que corresponde ao nosso quartil 1. Para o quartil 2, nós vamos utilizar o 50. 50 vezes 11 menos 1 dividido por 100, que é igual a 5. Então, nós vamos escolher aqui, vamos pegar o valor aqui da posição 5. O quartil 3 é igual a 3,3. O K aqui está errado, tá, pessoal? É 50%.
E aqui também está errado, é 25% para o quartil 3, né? Na fórmula está certo, aqui está errado. Para o quartil 3, nós também vamos ordenar os dados do maior para o menor, né? Nós já temos esses dados ordenados. Encontrar L é 75 vezes 11 menos 1 dividido por 100, 7,5. Também temos valor fracionário. Então, vamos encontrar lá o valor correspondente à parte 7, né? O valor do conjunto de dados correspondente à parte inteira de L, que é 7, 3,7. Nós vamos encontrar o valor do conjunto de dados correspondente à parte inteira de L, mais 1, que daí nesse caso é o 8, que é o 4,2. E o valor fracionário da parte fracionária ou decimal é o 0,5, porque a gente tem 7,5. Então, o nosso quartil 2 vai ficar igual a 3,7 mais 0,5 vezes 4,2 menos 3,7, que é igual ao 3,95 quilômetros. Então, nós temos aí o quartil 2, o quartil 3 nesse caso, né? Até tá errado aqui também, ó, quartil 3. Depois eu vou arrumar nos slides quando eu for disponibilizar para vocês, tá bom? Então, aqui é o quartil 3, que é igual a 3,95 quilômetros. Então, nós temos aqui o nosso conjunto de dados e as subdivisões aí em quartis. O quartil 1 vai dividir o nosso conjunto de dados em 25%, né? E nesse caso é 2,2 quilômetros. O quartil 2 vai dividir o nosso conjunto de dados em 50, né? 25 mais 25, 50, que é o 3,3, está na posição 5. O quartil 3 vai dividir o nosso conjunto de dados nos primeiros 75% dos dados. 25 mais 25 mais 25, 75%, que é o 3,95 quilômetros. Aí, pessoal, também podemos construir o gráfico de box-plot. Quartil 1, 2,2, quartil 2, 3,3, quartil 3, 3,95. O limite inferior do nosso conjunto de dados vai ser o 2,2 menos 1,5 vezes 3,95 menos 2,2, que é igual a 2,2 menos 2,63, que é um valor negativo, menos 0,43. Já o limite superior vai ser 3,95 mais 1,5 vezes 3,95 menos 2,2, que é igual a 3,95 mais 2,63, que é igual a 6,58. Então, vamos construir aí o nosso gráfico de caixa, o nosso gráfico de box-plot. Nós temos aí o limite inferior, né, que é o menos 0,43, o limite superior, que é o 6,58, o quartil 1, que está na posição 2,2, o quartil 3, que está na posição 3,95, e o quartil 2, que está na posição 3,3. Então, nós temos aqui mais ou menos a observação, né, de como se encontra o nosso conjunto de dados. O quartil 2 está um pouquinho mais próximo do quartil 3 do que do quartil 1. Nós não temos valores fora do nosso gráfico, nós não temos valores discrepantes, outliers, ok? Então, pessoal, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos as medidas de separatrizes, né? A mais importante das medidas de separatrizes são os quartis, que são os valores que dividem o conjunto de dados em rol em 4 partes iguais. O quartil 1 é o valor situado de tal modo na série de dados que 25% das observações são menores que eles e 75% maiores. O quartil 2 é o valor situado de tal modo na série de dados que 50% das observações são menores e 50% maiores. E o quartil 3 é o valor situado de tal modo na série de dados que 75% das observações são menores que eles e 25% são maiores. Algumas medidas de separatrizes são correspondentes, como por exemplo a mediana e o quartil 2, né? E também os decis e percentis também podem corresponder, né? Nós aprendemos a encontrar quartis, decis e percentis. Para eu encontrar o decil e o percentil é da mesma forma que nós vimos no exemplo dos quartis, tá? Basta mudar a porcentagem lá. Por exemplo, se eu quiser decil 1, eu sei que ele vai dividir o meu conjunto de dados nos primeiros 10%, então eu vou utilizar 10. Percentil, mesma coisa, ok? E nós aprendemos a construir um gráfico de caixa ou um gráfico de box plot, que é muito interessante,
para a gente observar a distribuição dos nossos dados, né? Mais para frente nós vamos aprender aí como olhar um gráfico de box plot e ver se essa distribuição é simétrica ou não. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos, galera!